Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, Lições de Fé no livro de Josué. Lição número 12, Deus é fiel. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia, por mais um dia de vida. Que o Senhor possa nos abençoar e que nesse dia, Senhor, o Senhor possa ser o meu guia para pregar a Tua palavra. Que o Senhor possa ser a chave para tudo que eu possa falar do Senhor, meu Pai. Por isso, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades da Tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Deus é fiel. O verso para memorizar. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué capítulo 21, verso 45. Quando John F. Kennedy fez seu discurso de posse da presidência dos Estados Unidos, em 20 de janeiro de 1961, seu discurso tinha apenas 1.366 palavras, mas deixou uma marca indelével na mente dos norte-americanos, ao incentivar seu país a se conectar em suas responsabilidades e não em seus privilégios. Ele disse: sendo a boa consciência nossa única recompensa segura, e a história a juíza final de nossos atos, avancemos para conduzir a terra que amamos, pedindo sua bênção e sua ajuda, mas sabendo que aqui na terra a obra de Deus deve ser verdadeiramente obra nossa. Quando Josué, o líder idoso dos israelitas, sentiu que estava chegando ao fim de sua vida, ele decidiu se dirigir aos líderes da nação e aos israelitas. Josué capítulo 23 e 24. Josué 23 se concentra mais no futuro e em como adorar a Deus. Exclusivamente, Josué 24 analisa os atos fiéis de Deus no passado, com o objetivo de levar a uma decisão sobre quem merece ser adorado, Yahvé. E nesta semana estudaremos o primeiro discurso de Josué, no qual ele fez uma retrospectiva das vitórias de Israel, mas ao mesmo tempo estabeleceu o caminho do sucesso futuro para a nação. Lição de domingo: tudo se cumpriu. Primeira pergunta: o que Josué 21, versos 43 e 45 diz a respeito de Deus? Como essas palavras se aplicam não apenas à terra prometida histórica, mas também à realidade de nossa salvação? 2 Timóteo capítulo 2, versos 11 e 13. E esses versos representam o clímax do livro e resumem sua teologia central. Eles destacam um dos principais temas de todo o livro, a fidelidade de Yahvé à aliança. Ele mantém suas promessas e cumpre seus juramentos. Esta pequena seção também resume todo o conteúdo do livro até agora. Josué capítulo 21, verso 43 fala da alocação e do assentamento da terra. Capítulos 13 e 21, enquanto Josué, capítulo 21, verso 44, refere-se às vitórias conquistadas sobre os inimigos e ao controle obtido sobre a terra. Capítulos 1 e 12. Toda essa retrospectiva é vista pelo prisma da fidelidade de Deus. Os israelitas deveriam sempre se lembrar de que nunca poderiam reivindicar as vitórias sobre os seus inimigos ou a terra prometida como a sua herança, exceto pela lealdade de Deus à sua palavra. E ele deu toda a terra. Josué capítulo 21, verso 43.
livrou-os de todos os teus inimigos. Josué capítulo 21, verso 44. E segundo todas as boas obras que havia dito, tudo se cumpriu. Josué capítulo 21, verso 45. A repetição da palavra qual, que significa tudo, toda e etc. 6 vezes em 3 versos. Josué capítulo 21, versos 43 e 45. Enfatiza mais uma vez a verdade de que a terra era uma dávida de Yahvé, e Israel não podia levar nenhum crédito por tê-la recebido. Foi o Senhor quem jurou dar a terra e quem entregou seus inimigos em suas mãos. Todo o sucesso de Israel deveria ser atribuído exclusivamente à iniciativa divina e à confiabilidade de Deus. Isso é igualmente verdadeiro com relação à nossa salvação. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Éfeso capítulo 2, versos 8 e 9. Enfatizando a fidelidade de Deus. Paulo também escreveu: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. 2 Timóteo capítulo 2, versos 11 e 13. Pergunta no rodapé. Tudo é como a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas nos dá a confiança de que nenhuma de suas promessas para o futuro falhará. O que Deus escreveu, prometeu para a humanidade de morar na Nova Jerusalém, de quem for salvo, ele vai cumprir. Ele cumpriu o passado, cumpriu o presente e vai cumprir o futuro. Deus não muda. E o que ele disse, as profecias que ele previu que ia acontecer e aconteceu, o que vai acontecer, é verdadeira. A palavra de Deus é a verdade. Lição de segunda-feira, sinal de preocupação. A gloriosa conclusão de toda a sessão, Josué 21, versos 43 e 45, traz em si a condição cumprida da obediência. O sucesso nunca é automático. Ele está sempre ligado à obediência à palavra de Deus. Assim, a distribuição do território, além de ser o símbolo da fidelidade de Deus a Israel, Neemias capítulo 9, verso 8, abriu espaço para o desdobramento futuro que dependia da atitude de Israel. A nação seria capaz de preservar o que havia sido conquistado? Muitos cumpriu essa atitude. Teve atitude, simplesmente Caleb e Josué. E todos os líderes na época de Josué e Caleb também cumpriram certo. Só que eles cumpriram a terra prometida, mas os que depois ficaram com a morte deles saíram fora da casa, como se diz, e começaram a idolatrar falsos deuses. Pergunta número 2. Leia Josué capítulo 23, versos 1 a 5. Quais são as principais ideias da introdução de Josué? O discurso de Josué passou do orador idoso, enfatizando 2 vezes, para o público que agora teria de levar adiante a missão confiada a eles por Deus. O líder de Israel descreveu como a conquista da terra foi possível. O Senhor havia lutado por eles, ainda que por causa de sua fidelidade e descrença, os israelitas tivessem que envolver em guerras após o êxodo. Não foi por meio de seu poder militar que eles conseguiram possuir a terra, mas pela intervenção de Deus. Principalmente quando Josué, no capítulo 7, não pediu a orientação de Deus para a batalha de Ai, que ele não consultou a Deus e nem consultou o sumo sacerdote, que era
que era o filho de Arão, que eu não lembro agora o nome dele, ele não consultar a Deus, morreu 30 guerreiros, 30 ou 33 guerreiros na batalha. Por isso que as vitórias dos israelitas eram sempre com a intervenção de Deus, era sempre com a ajuda de Deus. O Senhor deu a Israel o descanso de seus inimigos, mas ainda restavam algumas nações que precisavam ser eliminadas. A vitória não era uma realidade consumada e imutável para Israel, mas uma possibilidade sempre presente pela confiança constante e fiel na ajuda disponível de Deus. Pergunta número 3. Quais são as semelhanças entre a forma como os israelitas conquistaram Canaã, sobre a liderança de Josué, e a forma como os cristãos de hoje podem viver uma vida espiritual vitoriosa? Josué, capítulo 23, verso 10. 2:15, 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5, Efésios, capítulo 6, versos 11 a 18. As vitórias dos israelitas não podiam ser atribuídas à sua força e estratégia. Da mesma forma, a vitória espiritual sobre o pecado, a tentação foi garantida por meio do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo. Mas o povo de Deus hoje precisa contar constantemente com os suprimentos espirituais, concedidos pelo Espírito Santo para viver uma vida triunfante. Pergunta no rodapé. Com tantas promessas maravilhosas diante de nós, por que ainda achamos tão fácil pecar? A palavra está entre nós. Na época que os reformadores, na Idade Média, que não tinha Bíblia, que quem tinha escondida, tinha a palavra. Hoje, estamos diante de milhões de Bíblia. Toda a Bíblia tem a promessa de Deus, a palavra de Deus. E ainda a gente peca. É o livre-arbítrio. Só que as pessoas não estão nem aí para a palavra de Deus. Lição de terça-feira. Limites claros. Usando as mesmas palavras que Deus dirigiu no início do livro, Josué capítulo 1, versos 7 e 8. Josué declarou que a tarefa que Israel tinha pela frente não era primordialmente de natureza militar, mas espiritual. Tinham a ver com a obediência à vontade revelada de Deus na Torá. Pergunta número 4. Por que você acha que Josué assumiu uma posição tão firme quanto ao relacionamento de Israel com as nações vizinhas? Josué, capítulo 23, versos 6 a 8, 12 e 13. O perigo que Israel enfrentava não era a ameaça da hostilidade das demais nações, mas o risco da amizade delas. Suas armas podiam não representar nenhuma ameaça para Israel. No entanto, sua ideologia e seus valores podiam ser mais prejudiciais do que qualquer força militar. Josué chamou a atenção dos líderes para o fato crucial de que o conflito em que tinham se envolvido era, em primeiro lugar, espiritual. Portanto, Israel precisava manter sua identidade especial. A proibição de invocar o nome de algum deus pagão, jurar por ele, servi-lo ou curvar-se a ele tinha a ver com a idolatria. No Antigo Oriente Próximo, o nome de uma divindade representava sua presença e poder. Invocar ou mencionar os nomes de deuses estrangeiros em saudações ou transações comerciais era reconhecer sua autoridade e ajudava a levar os israelitas a buscar seu poder em momentos de necessidade. Josué, capítulo 2, versos 1 a 3, capítulo 11, verso 13. O perigo do casamento com os cananeus restantes estavam em perder a pureza espiritual de Israel. A intenção da advertência de Josué não era promover uma suposta pureza racial ou ética, mas evitar a idolatria. Se podia levar ao colapso espiritual de Israel. O caso é de Salomão, um exemplo bastante claro das tristes consequências espirituais do casamento entre pessoas de religiões diferentes.
1 Reis, capítulo 3, verso 1 e capítulo 11, versos 1 a 8. No Novo Testamento, os cristãos são advertidos contra a busca de relacionamentos conjugais com descrentes. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Embora no caso de casamentos que já tivessem ocorrido, Paulo não aconselhou o crente a divorciar do cônjuge incrédulo, mas o chamou a ter uma vida cristã, exemplar na esperança de ganhar o cônjuge para o Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, versos 12 a 16. Pergunta no rodapé. A advertência de Josué contra associações prejudiciais leva inevitável à questão do relacionamento do cristão com a cultura em que vive. Como podemos encontrar um relacionamento equilibrado com a sociedade que nos cerca? É como de não, por exemplo, na época tinha a tribo de Israel que não podia fazer uma aliança com os cananeus, desde a época de Moisés, que Deus o alertou, não farás aliança com nenhum reino pagão. Deus falou para Josué, e Jesus falou para Moisés, que para não fazer aliança com nenhum reino pagão. E nos tempos de agora, nos tempos de hoje, é de você casar com uma ímpia que adora a Satanás. Não dá certo. Se você adora a Deus e você casa com uma satanista, não dá certo. Ou você casa com uma adoradora de Deus, se junta com uma adoradora de Deus, ou você fique sozinho. Se você juntar com uma satanista, você vai ter uma luta imensa com ela, que você adora a Deus e ela adora a Satanás, vai ficar naquele embate que não dá certo. Lição de quarta-feira. A ira do Senhor. Pergunta número 5. Como entender o tema da ira e da justiça retributiva de Deus, apresentado em Josué e em outras partes das Escrituras? Josué, capítulo 23, verso 15 e 16. Números, capítulo 11, verso 33. Segunda Crônicas, capítulo 36, verso 16. Apocalipse, capítulo 14, versos 10 a 19. E capítulo 15, verso 1. Israel já havia experimentado a ira do Senhor durante as peregrinações pelo deserto. Números, capítulo 11, verso 33 e capítulo 12, verso 9. Bem como na terra prometida. Josué, capítulo 7, verso 1. Portanto, estava plenamente consciente das consequências de provocar a ira de Yahvé ao quebrar abertamente a aliança. Esses versos representam o clímax do discurso incisivo de Josué. É chocante ouvir que o Senhor distribuiria a Israel, já que o mesmo termo foi usado anteriormente para se referir à aniquilação dos cananeus. Tão certo quanto as promessas do Senhor foram fielmente cumpridas em relação à bênção de Israel, as maldições da aliança também se tornariam verdadeiras se os israelitas rejeitassem essa aliança. Levítico capítulo 26 e Deuteronômio capítulo 28. À luz da desapropriação e destruição dos cananeus, esses versos demonstram mais uma vez que Yahvé é, em última instância, o juiz de toda a terra. Ele declara guerra contra o pecado, independentemente de onde ele se encontre. Israel não foi santificado e não aderiu méritos especiais por meio da participação na Guerra Santa, assim como as nações pagãs não o foram quanto mais tarde se tornaram o meio de juízo de Yahvé contra a nação escolhida. Estava dentro do poder de escolha de Israel fazer das gloriosas certezas do passado a base para enfrentar o futuro. À primeira vista, o ensino bíblico sobre a ira de Deus parecer ser o contrário à afirmação de que ele é amor.
João capítulo 3, verso 16 e 1 João capítulo 4, verso 8. No entanto, é exatamente à luz da ira divina que a doutrina bíblica do amor de Deus se torna ainda mais relevante. Primeiro, a Bíblia apresenta Deus como amoroso, paciente e pronto para perdoar. Êxodo capítulo 34, verso 6, Miqueias capítulo 7, verso 18. No entanto, no contexto de um mundo afetado pelo pecado, a ira do Senhor é a atitude de sua santidade e justiça. Quando confrontada com o pecado e o mal, sua ira nunca é uma atitude simplesmente emocional, vingativa e imprevisível. O Novo Testamento ensina que Cristo se tornou pecado por nós, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, e por meio de sua morte fomos reconciliados com Deus, Romanos capítulo 5, verso 10. Quem crer nele não terá de enfrentar a ira de Deus, João capítulo 3, verso 36, Efésios capítulo 2, verso 3 e 1 Timóteo capítulo 1, verso 10. Não, é 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. O conceito da ira divina apresenta o Senhor como o justo juiz do universo e aquele que promove a justiça. Salmos capítulo 7, verso 11. Capítulo 50, verso 6 e 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Lição de quinta-feira. Apegue-se a Deus. A única maneira pela qual Israel poderia evitar a tentação da idolatria e a ira de Deus não era se lembrando constantemente das proibições da aliança, mas promovendo uma fidelidade consciente e consistente ao Senhor. O mesmo verbo apegar-se, aderir ao Senhor, também é usada para descrever a aliança matrimonial ou a lealdade de Ruth e Noemi. Ruth capítulo 1, verso 14. É importante observar que, de acordo com a avaliação de Josué, essa fidelidade havia caracterizado Israel como nação até o dia de hoje. Infelizmente, a mesma afirmação não seria verdadeira em períodos posteriores da história de Israel, como o livro de Juízes infelizmente demonstra. Juízes capítulo 2, versos 2 a 7, 7 e 11, capítulo 3, verso 7. 7 e 12, capítulo 4, verso 1. Pergunta número 6. Josué apelou a Israel para que amasse o Senhor seu Deus. Josué capítulo 23, verso 11, compara com Deuteronômio capítulo 6, verso 5. O amor não pode ser forçado, caso contrário, ele deixará de ser o que é essencialmente. No entanto, em que sentido o amor pode ser ordenado? Para que Israel desfrutasse continuamente das bênçãos da aliança, teria que permanecer fiel a Deus. O hebraico é extremamente enfático. Tenha muito cuidado para o bem de sua própria alma. A palavra anabi, que significa amor, pode se referir várias afeições humanas, incluindo apego amigável, intimidade sexual, ternura maternal, amor romântico e lealdade a Deus. Se entendermos o amor de Deus como um compromisso e a devoção consciente a Ele, esse amor pode ser ordenado sem que isso seja contrário à sua essência. Ver João capítulo 13, verso 34. Deus sempre pretendeu que a obediência a seus mandamentos surgisse de um relacionamento pessoal com Ele, que baseia no que Ele fez por nós em sua grande misericórdia e amor. Eu os trouxe para perto de mim. Êxodo capítulo 19, verso 4. Ver Deuteronômio capítulo 6, verso 5 e Mateus capítulo 22, verso 37. O mandamento de amar a Deus também revela que esse amor deve ser recíproco, mesmo que os dois lados não estejam no mesmo nível. Deus deseja entrar em um relacionamento profundo e pessoal com cada pessoa que retribuiu o seu amor. Assim, seu amor por todos é o fundamento para que expressemos nosso amor voluntário e recíproco. Pergunta no rodapé. Jesus deu um novo mandamento e seus discípulos
Em que sentido esse mandamento era novo e ao mesmo tempo antigo? Leia João capítulo 13, verso 34, capítulo 15, verso 17. 1 João capítulo 3, verso 11. Compara com Levítico capítulo 19, verso 18. O mesmo mandamento que Jesus deu para os seus discípulos é também o, o Antigo Testamento e o Novo Testamento são o mesmo, só que era o tempo antigo e agora o tempo presente. É a mesma palavra. É a mesma palavra da promessa de Deus. Lição de sexta-feira. Estudo adicional. Satanás engana muitos com a plausível teoria de que o amor de Deus para com seu povo é de tão grande que desculpará seu pecado. Alega que, embora as ameaças da palavra de Deus também tenham algum propósito em seu governo moral, não se cumprirão literalmente. Entretanto, em toda maneira de tratar suas criaturas, Deus tem mantido os princípios da justiça, revelando o pecado em seu verdadeiro caráter e demonstrando que seu resultado certo é a miséria e morte. Nunca houve nem quem nunca haverá perdão incondicional do pecado. Tal perdão mostraria o abandono dos princípios de justiça, que constitui o próprio fundamento do governo de Deus, e encheria de espanto o universo dos seres não caídos. A suposta benevolência que rejeita a justiça não é benevolência, mas fraqueza. Deus é doador da vida desde o princípio. Todas as suas leis foram estabelecidas em favor da vida. Contudo, o pecado se intrometeu na ordem que Deus tinha estabelecido, e o resultado foi a discórdia. Enquanto o pecador existir, o sofrimento e a morte serão inevitáveis. O ser humano só pode ter esperança de se livrar dos terríveis resultados da transgressão pelo fato que o Redentor ter suportado em nosso favor a maldição do pecado. Ellen G. White, no livro Patriarcas e Profetas, páginas 457. Então, povo de Deus, essa foi a lição da Escola Sabatina. Deus é fiel. Lição número 12. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Feliz Natal para todos e até o próximo vídeo. Tchau!